Acho que parte disso foi o fato de que provavelmente em minha mente ele batia com a foto e aquela foto estava na minha cabeça. Mas não era uma coisa consciente. Eu não estava dizendo conscientemente, esse é o homem da foto. E o da foto foi o homem que me estuprou. Portanto, 1 mais 1 é igual a 2. Mas eu tenho certeza de que foi uma coisa que estava trabalhando. Não fui eu. Eu entendo, dizem que todo mundo se parece com alguém em algum lugar nesta vida, mas eu não acho que ele se pareça comigo. Não acho mesmo. Erro na identificação leva a mais vítimas. Depois de Ronald Cotton ter sido preso pelo estupro de Jennifer Thompson, Bobby Poole cometeu uma longa lista de crimes, incluindo um outro estupro e uma tentativa de estupro. Eu confio na minha memória, mas eu não subo num pedestal moral para dizer eu nunca me engano. Porque eu me engano e vou me enganar de novo. A lembrança pode ser distorcida e pode ser completamente inventada. Em um estudo, foi pedido aos voluntários para lembrarem de fatos da infância que foram contados pelos pais. Alguns fatos falsos, como se perderem um shopping center, foram misturados com as lembranças verdadeiras. Essa foi a vez em que você se perdeu dos seus pais por um breve tempo. Eu me perdi dos meus pais? A princípio, a pessoa não tem lembrança de ter se perdido. Aí ela recebe detalhes da pesquisadora, que pede que ela lembre como se sentiu ao se perder. Apenas 1 semana depois, a lembrança falsa se tornou verdadeira. Você lembra de ter se perdido? Eu senti aquele pânico inicial quando se percebe que sua mãe e seu pai não estão mais ali. Bom, na verdade, se perder foi um fato falso. Sério? É. Eu nunca me perdi? Eu devo ter me perdido. 25% dos voluntários vieram a acreditar em falsas lembranças da infância. As mesmas técnicas sugestivas usadas pela pesquisadora também são usadas por alguns terapeutas. Eu lembro disso. Beth Rutherford, a filha mais velha de um ministro, tem muitas lembranças íntimas de uma família unida cercada pela vida na igreja. Foi uma infância maravilhosa e minha mãe e meu pai sempre se esforçavam. Às vezes o ministério pode exigir muito de um pastor, mas o meu pai sempre fez um esforço para estar em casa. A felicidade de Beth durou até ela fazer 19 anos, quando começou a trabalhar em um hospital no andar do câncer. Estar cercada pelo sofrimento, pela morte, pelos moribundos foi difícil para mim. A Beth tinha dificuldade de dormir à noite e passou momentos difíceis. Aí eu pensei, bom, temos na igreja a mulher do pastor que é terapeuta. Talvez seja bom a Beth ir lá conversar com ela. Duas sessões foram marcadas com a terapeuta da igreja para Beth falar de seus sentimentos. E então, no fim da segunda sessão, ela me perguntou: há mais alguma coisa sobre o que você gostaria de falar nesses 15 minutos? Eu disse: não, eu acho que é só. Estou me sentindo bem, estou concentrada. Aí ela disse: os 15 minutos são seus, você pode usá-los. Aí eu disse: eu tenho uns sonhos muito estranhos com meu pai. Aqueles últimos 15 minutos provocaram 2 anos e meio de terapia. A conselheira, que não era formada, induzia Beth a trânsitos, durante os quais Beth começou a lembrar de anos de terríveis abusos. A lembrança de ser levada para o quarto do meu pai e dele deitar ao meu lado. As lembranças que vieram com isso eram muito vívidas e muito reais. Dava para ouvir o silêncio, eu sentia o gosto, sentia o cheiro. Os pais de Beth não faziam ideia de que a terapia havia continuado e nem tinham noção do que estava acontecendo com Beth. Um dia, eles receberam um telefonema que pedia que fossem a uma reunião com a liderança da igreja.
Mas que tipo de reunião nós vamos? É social? É de negócios? E aí ela disse, vistam-se de modo casual. Eu disse a Joyce, sabe, querida, há uma possibilidade, porque eu sou mestre de divindade. Sou pastor há 19 anos. Acha que eles talvez vão me oferecer um emprego? Em vez disso, eles leram uma declaração que iria desmontar a família deles. Hoje é 2 de fevereiro de 1995. Eu sou Betty Rutherford. Estou fazendo esta declaração por minha própria vontade e também pelo desejo de contar a verdade. Esta é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. Meu pai, Tom Rutherford, me molestou sexualmente aproximadamente dos 7 aos 14 anos. Nós ficamos arrasados. Parecíamos pedaços de carne crua sentados lá e quando a reunião acabou, eu percebi que se não admitisse a minha culpa, a minha ficha em toda a sua totalidade seria entregue ao procurador. E eu seria processado até as últimas consequências da lei. E que, se condenado, eu passaria 7 anos da minha vida na prisão. E nós tentamos dizer que isso não era verdade. Nós amamos as nossas filhas e sabemos que as nossas filhas nos amam. Beth convenceu as 2 irmãs do abuso e as 3 se recusaram a ter qualquer contato com os pais. Tom foi demitido do emprego e tanto ele quanto Joyce foram afastados da comunidade. Nós fomos destruídos, devastados e nossa reputação se foi. E, obviamente, o meu ministério acabou. Eles me tomaram as credenciais. Uma vez um casal nos viu, levantou as mãos assim, deu uns 3 passos para trás, se virou e foi na outra direção. Bons amigos que nos abandonaram. Eles acreditaram que aquilo era verdade. Beth continuou na terapia, descobrindo mais lembranças de abuso. Suas lembranças de uma infância feliz foram substituídas por imagens dela sendo segura pela mãe, enquanto era estuprada pelo pai. Uma lembrança que eu tinha era do meu pai me pegando na cabana do acampamento de verão a que nós fomos. Ele amarrou minhas pernas abertas para cima e enfiava coisas em mim, carne, garfos, escovas de cabelo. E havia lembranças de sexo oral envolvidas. Eu venho acreditar que meu pai me engravidou 2 vezes e que ele tinha feito o meu primeiro aborto. Houve vezes, quando eu saía dos transes ou depois de falar sobre as lembranças em que eu sentia dores físicas literais, eu realmente sentia isso acontecendo comigo. Foi muito desmoralizante, porque eu sempre acreditei que tinha sido uma criança amada, uma filha amada. E chegar ao ponto de acreditar que seus pais tinham feito uma coisa dessas com você. A família era a base da minha vida. Eu adorava os meus pais e acreditar nisso me destruiu. As longas sessões de terapia exauriram Beth. Mais tarde, ela dormia por várias horas nos bancos da igreja. Mas Beth também começou a questionar suas novas lembranças. Gradativamente, ela começou a falar de novo com os pais. Nós percebemos que tínhamos que produzir graves provas reais. E a Beth estava querendo fazer isso. Era ir a um médico e fazer um exame ginecológico. E ela foi examinada. E a documentação diz que ela ainda é virgem. Além disso, Tom disse a Beth que ele havia feito uma vasectomia quando ela tinha 3 anos. Beth ficou convencida de que as suas novas lembranças eram falsas. É a Beth. Dançando a hula ali. Eu lembro de que quando voltei para casa, estava um tanto assustada. Eu fiquei pensando, bom, talvez tenha acontecido alguma coisa, mas sabe, voltar. Foi como se tudo de bom tivesse voltado. Os Rutherford estão juntos de novo. A igreja devolveu o emprego a Tom, pagando os atrasados, e a família recebeu $1 milhão da companhia de seguros da terapeuta. O pesadelo de Beth acabou, mas as lembranças continuam. Hoje eu sei que isso não aconteceu comigo.
Mas as imagens continuam lá, não desaparecem nunca. Histórias pessoais não lançam uma luz sobre como a memória trabalha. Enquanto a ciência continua a decifrar o enigma, muitos de nós estão tentando simplesmente mantê-lo. Ao envelhecermos, as lembranças se tornam mais difíceis. A perda normal de memória começa aos 30 anos de idade. Cada década traz mais perda. Nossas lembranças parecem escorregar, enquanto as exigências da memória sobem como foguetes. Estresse, depressão, álcool e ansiedade podem piorar a perda da memória. A busca por mais memória fez nascer uma indústria. Produtos para melhorar a memória são um grande negócio, enquanto as pessoas procuram meios de permanecerem competitivas. Ela tem minerais, vitaminas, coisas diferentes que ajudam o cérebro a funcionar melhor. Remédios antigos como a erva chinesa ginkgo biloba também são populares. As vendas de ginkgo ultrapassaram os 100 milhões de dólares ano passado. Hoje em dia vivemos numa sociedade de informações. Se eu consigo memorizar muitas coisas, vou levar vantagem. Então, eu acho que o que muita gente está procurando é uma fonte da juventude. Ginkgo biloba aumenta o fluxo de sangue e oxigênio do cérebro. Ele aumenta o desempenho mental em alguns pacientes do mal de Alzheimer. Mas não há provas conclusivas de que ele ajude a memória normal. Estimulantes como nicotina, cafeína, até chocolate podem ajudar a memória, deixando-nos mais alertas. A boa notícia é que tudo o que você faz para melhorar a memória dá certo. Apenas acreditar na capacidade da sua memória pode ser só do que você precisa. Quanto mais as pessoas se sentem confiantes em sua memória, melhor a memória vai ficar. Mesmo se elas não fizerem nada. É o efeito mágico de Oz. Eu te dou uma medalha por você ter uma boa memória e você, portanto, vai ter uma memória melhor. O mais recente ladrão de memória é o mal de Alzheimer. Quase 4 milhões de americanos o têm hoje, e esse número pode dobrar nas próximas 2 décadas. Nós não temos nenhum meio agora de predizer, a não ser em pouquíssimos casos, quem vai tê-lo e quem não vai. Muitas pessoas têm apenas o risco do mal de Alzheimer. Os riscos incluem: algum membro da família já o teve? Qual é a sua idade? Porque o risco do mal de Alzheimer aumenta com a idade, e talvez uma condição como um ferimento na cabeça, o que é chamado de exposição ambiental. Toda grande empresa farmacêutica está desenvolvendo drogas para a memória, ou para o tratamento do mal de Alzheimer, ou para melhorar a memória normal. Em breve, a memória superior que procuramos pode estar ao alcance. Nós queremos isso realmente? Se tiver memória demais, pode se trancar em si mesmo. Nós precisamos de um certo relaxamento em nossas lembranças para poder sair de nossos limites e fazer uma coisa nova e não apenas uma lembrança. Por enquanto, os mecanismos da memória permanecem um grande mistério. Nós sabemos o que as nossas avós sabiam. Até agora só podemos confiar na memória. Apesar de suas falhas, a memória nos permite aprender, sonhar e criar. Para melhor ou pior, a memória é quem nós somos. Versão brasileira Sincrovídeo.